Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 3 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão desta sexta-feira 13, né? Aqui no mini índice, né, no gráfico diário, a gente vê, né, a imensa região de consolidação, né? Então, os preços eles ficaram dentro dessa região durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje foi o 11º pregão que os preços oscilaram, né? Eles saíram da região de 124.824 pontos, chegaram a bater a mínima 120.663, mas, né, a grande oscilação foi entre os 124.800 mesmo lá em cima. E aí batiam hora 121.800, hora 120.978, chegou a bater 123.675, 122.160. Enfim, é dentro de uma região de consolidação imensa, né? Porque os preços eles caíram muito forte, né? E aí é o seguinte, né? Os preços eles tendem à média, tá? E a média ela é um indicador atrasado, né? E aí é o seguinte, os preços eles caem até eles alcançarem a média, eles precisam andar de lado até que a média chegue no preço. A pressão vendedora ela faz com que os preços não subam, né, rompendo acima da média, né? Para quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, sabe que médias móveis são suportes e resistências, né? São suportes e resistências dinâmicos. Existem os suportes e resistências fixos e os dinâmicos, tá? E aí você tem que saber também o que é suporte e resistência. Lá no meu curso eu explico, né? Que são espécies de barreiras que o mercado convenciona. Os fixos, né? Porque os móveis, os dinâmicos, são as médias móveis, tá? Porque as médias móveis elas são duas coisas, elas são referências. Primeiro, para robôs de investimento, tá? Os robôs eles são parametrizados para fazer tanto compras, vendas, aumentar e diminuir posições, baseado em médias móveis, tá? Então, quando se chega, a gente pode ver aqui, ó, no mês passado, julho, né, os preços eles bateram aqui na média de 20, houve uma pressão, houve um volume vendedor muito grande. Muitos robôs de investimento, eles conseguem entender que os preços eles estavam em tendência de baixa. Eles fizeram correção na média, e aí quando chega na média, a média ela é referência para trade, tá? Tendência de baixa, qual que é o trade? Trade vendedor. Então, eles começam a vender. E aí, olha só o volume vendedor que conseguiu fazer com que os preços saíssem da região aqui de 126.550 e atingissem a região de 121.195. Foram quase 5.000 pontos, 4.780 pontos direto em 2 dias seguidos. Houve depois uma correção aqui, né? Uma leve correção, mesmo assim a pressão vendedora estava grande. Então, bateu na média de 20, 4.000 pontos de queda direto, tá? E por que isso? Porque a média é referência. Primeiro para os robôs e segundo para os traders, tá? Os traders, todo mundo, se você sabe os fundamentos de análise técnica, né? Não é à toa que o meu curso tem esse nome, você sabe que os preços eles tendem à média, né? Os preços eles formam a chamada tendência de acordo com a teoria de Dow, e eles formam os chamados topos e fundos. Na tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Então, ou seja, o que é isso? É um topo mais alto e o segundo topo ele tem que ser mais baixo. O fundo é um fundo mais alto, depois é um fundo mais baixo e vai fazendo assim. Topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos que os anteriores. E aí, se o topo ele é mais baixo, o topo posterior ele tem que ser mais baixo que o topo anterior, é sinal que os preços eles vão cair, eles vão voltar a subir para fazer um topo, tá? Porque topo é região de alta, né?
E só que eles não vão ultrapassar o topo anterior, porque eles têm que formar um topo mais baixo, tá? Então, se eles vão formar isso, a lógica é que ele forme então um canal de baixa, tá? E aí os preços eles respeitam dois critérios. Primeiro, a média móvel e a média móvel de 20 períodos. Média móvel aritmética. Pode ser também a exponencial. Mas né, a literatura, imensa literatura, usa a aritmética. Alguns usam a de 21 períodos. Não tem problema. É um período só a mais. Acaba que dá na mesma região. Você pode ver que tem oscilações aqui quando bate. Então, o mesmo preço que bate na 20, bate na 21 também. Tá? Então, primeiro a referência é a média móvel. E a segunda são as linhas do canal. Tá? Que você pode traçar as linhas do canal, né? Traçar a máxima. E aí a gente tem essa ferramenta de canal. Toda plataforma gráfica tem essa ferramenta de você inserir o desenho do canal. Toda. Seja aqui no Profit Chart, seja no TradingView, por exemplo. Que é uma ferramenta que te permite clicar no topo mais alto. E quando você vai inserir o canal, ele já forma automaticamente uma linha diagonal, né? Superior e inferior, tá? Então nós temos aqui, ó, as regiões de máxima e de mínima. Você pode ver que os preços eles oscilaram dentro dessa região, tá? E aí aqui em cima eles respeitaram a média de 20, né? Teve uma oscilação aqui, mas não se sustentou. Depois bateram aqui, não conseguiram fechar acima da média de 20, voltaram a cair, tá? E aí a pressão vendedora aumenta. Aí quando vai fazer correção, eles nem conseguiram chegar na média de 20, já ficaram aqui na região da média de 8 períodos, essa média azul clara, tá? E aí voltam a cair. Então você tem que procurar operar o ativo dentro do canal. A tendência de baixa é o canal de baixa, a tendência de alta é o canal de alta, tá? Então essa é a tendência. E aí, devido à tendência ter essa lógica, tá? É isso que o pessoal não aprende, né? E também não procura saber, tá? O pessoal fala muita besteira. A internet, como diz o Leandro Carnal, a internet deu voz aos idiotas. Porque o pessoal fala, a análise técnica não funciona. Como que não funciona, meu amigo? O Didi Aguiar, ele fala uma coisa boa. Ele fala, olha, se você sabe bater um olho no gráfico e ver duas linhas se cruzando, conseguir identificar isso visualmente, pronto, acabou, você já sabe, você já é grafista, tá? É coisa muito simples, são leituras de gráficos, tá? E aí, se o gráfico dos ativos, historicamente, eles já nos mostram esses padrões, se o Charles Down, ele pegou um dos fundadores do Wall Street Journal, ele pegou os ativos e ele viu que formavam topos e fundos, ele foi escrever sobre isso, falou, gente, eles formam topos e fundos, tá? E aí chega uma hora que tem reversão e tal, mas assim, se o cara conseguir identificar aqui o topos e fundos, né? Olha só, ele formou um fundo aqui, o fundo, vamos colocar aqui um fundo, o fundo A, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, fundo A. Formou o fundo A. Beleza, vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui no fundo A. 124.623 pontos. Bateu aqui. Voltou a subir. Subiu forte. Só bateu lá em cima. Você vai lá e topo B. Tá? Topo B. Esse aqui é o beabá do beabá. Pera aí, deixa eu colocar o topo B. Beleza, topo B. E aí os preços vêm e caem. Ele deu uma certa lateralização aqui, bateu aqui, corrigiu, voltou. Quando ele consegue romper esse fundo A, ele vem formar um fundo só na região aqui, ó, de 121.006. Ele cai mais de 3.000 pontos entre a região do fundo A e a região do fundo B. Entendeu? E aí depois de ter feito uma correção. Então pega o fundo A e pega o fundo anterior. O fundo anterior ao fundo A é esse fundo aqui em cima aqui, ó. Vamos tirar essa aqui, vamos tirar, deixa o fundo A. Qual foi o fundo anterior a ele? Né? Ele teve um repique aqui.
Mas se a gente tem como referência a média de 20, a gente vai desclassificar esses repiques, tá? Você fala, ah, teve repique aqui e tal. Você tem que fazer o curso também, Fundamentos de Análise Técnica. Você sabe que a gente pega as correções, os topos e fundos, a partir da média de 20 períodos. Tá, o fundo foi aqui em cima, aqui, que bateu em cima da média. O fundo foi em cima da média. Vamos pegar um pouquinho mais para baixo, para conseguir captar. 3.900 o fundo. Aqui também foi 3.000 e tanto. Então assim, quando o preço cai e rompe o fundo, ele está caindo aqui ó, em média 3.000 pontos. Nós temos 3.000 pontos de queda dentro dessa janela e 3.000 pontos de queda dentro dessa janela. Se o preço oscilou aqui, foi para cima ou para baixo, é uma questão de você saber os sinais de que se é uma reversão ou uma correção, porque os preços eles não caem em linha reta, eles formam zigue-zague, esses zigue-zagues que o Charles Down chamou de topos e fundos, tá? Que são chamados pivôs. Então, se você tem essa lógica do comportamento dos preços, você tem informação suficiente para você montar uma posição baseado na informação atual, tá? Tendo em vista um determinado comportamento dos preços no futuro. Porque se os preços têm uma lógica, a partir do momento que eles formam topos e fundos descendentes, então, se eles estão formando topos e fundos descendentes, eles vão continuar a cair. E aí você fala, mas a qualquer momento pode reverter e subir. Sim, a qualquer momento pode reverter e subir. Só que existem os candles de reversão. Essas velas aqui. Quando há uma reversão, nós já sabemos, o gráfico já sinaliza que os preços estão se revertendo. Os indicadores também sinalizam reversão. Então, você vai ficar posicionado na venda para você ter lucro com a queda dos preços até ter uma reversão. E pronto, acabou. Tá? A lógica é simples. É claro que na prática tem volatilidade, né? Na prática tem determinadas coisas. Então, por exemplo, aqui ó, deste candle aqui ó, do pregão do dia 16 para o candle do pregão do dia 19, né, que foi uma sexta-feira para a próxima segunda-feira, houve um imenso gap de baixa. Quem estava com uma ordem de venda aqui no meio sofreu o chamado slippage, não conseguiu vender. Ou quem estava com ordem de compra também para sair, não conseguiu sair. Tá? Então existem esses detalhes pormenores, né, que acabam impactando o operacional, tá? O trading. Mas a estratégia de se operar tendência, ela tem uma lógica muito simples. Então, olha só, o candle de hoje, o que ele sinaliza? Ele é um candle verde, ele é um candle que teve alta, e o pavio da parte inferior, ele é maior do que a parte superior. A gente não precisa, os candlesticks, eles acabaram tendo nomes, dependendo do tipo. Eu não acho importante você ficar se atrelando a nome. Você tem que saber fazer a leitura do candle. O que aconteceu? Você tem que entender a lógica, que também é absurdamente simples, tá? O pavio da parte inferior mostra que os preços caíram. Chegou o momento do pregão de hoje que foi formado um candle parecido com esse aqui, ó, do pregão de ontem. Foi um grande corpo de queda que foi formado aqui, tá? O camarada que entrou aqui quando os preços atingiram a mínima de hoje, ele falou, nossa, é um candle de força baixista, vou vender aqui na mínima. Vendeu, se lascou porque os preços voltaram a subir e bateu lá em cima, tá? Então, esse pavio mais longo na parte inferior, ele mostra uma pressão compradora. Então, geralmente, ele sinaliza o início de pelo menos uma correção. Isso quer dizer que os preços vão subir. Se eles vão conseguir romper acima da média de 8 ou de 20, não tem como sabermos. Só que a gente já sabe que ele vai subir. Então, você se prepara. Se você está vendido e se o preço subir acima da média de 8 aqui, ó, vai te gerar um prejuízo enorme, o que você faz? Você coloca uma ordem de compra, porque você está operando na venda. Uma ordem de compra um pouco acima do candle, entendeu? Então você vai se posicionando de acordo com aquilo que vai ocorrendo dentro da dinâmica de uma tendência.
Análise técnica funciona, tá? Análise técnica é uma ciência. Eu já até escrevi sobre isso, né? Os camaradas que ficam falando que a análise técnica não funciona, eles não sabem de nada. Sabem de nada. Porque os caras não estudam, sabe, os conceitos técnicos. Existe uma ciência por trás, né? Eu não sou neurocirurgião. Eu vou fazer uma neurocirurgia? Lógico que não, eu vou matar o camarada, né? Mas aí, pelo fato do mercado, você operar no mercado, na bolsa de valores, é uma coisa fácil. Você abre conta numa corretora, é gratuito. Qualquer corretora brasileira, por exemplo, é gratuito, tá? Para você operar, que você tem que colocar margem, né? Que é o preço, o dinheiro lá, dependendo do que você vai operar. Você contratos futuros e tudo mais. Então, você é gratuito. Beleza, você não paga nada para você abrir. Para você operar um mini contrato de índice, tem corretora que exige R$25 de margem. R$25 de margem. Só 25. Você coloca R$25 lá na corretora e a sua plataforma está habilitada para você operar, tá? Então, o acesso à bolsa é fácil. Então, a ciência, os métodos que se referem à bolsa acabam sendo negligenciados, porque o pessoal, eles não são levados, não há uma exigência quanto a aprimoramento do conhecimento técnico, né? Se você fosse ter que fazer, ser obrigado, sei lá por quê, mas você é obrigado a fazer uma neurocirurgia. Só que você vai ter tempo. Você pode fazer faculdade, você pode estudar 10, 20 anos. Você vai ter que fazer uma neurocirurgia na sua vida. Tá, ou você decide, né, fazer uma neurocirurgia. Beleza, primeiro você vai estudar para fazer uma neurocirurgia. Entendeu? Então, você vai buscar o aprimoramento, você vai seguir de acordo com o conhecimento científico a respeito ali da neurocirurgia, né? Você não vai achar que o livro do neurocirurgião fulano de tal, aqui tá falando isso, baseado em dados, em análise. Você, não, eu vou, quando eu abrir o cérebro, eu vou cortar no meio, não sei o que. Não existe isso. Não existe. Então, na bolsa, não deveria existir a mesma coisa, tá? Não deveria existir a mesma coisa. Dá um exemplo aqui, por exemplo, agora. Esse candle mostra uma possibilidade de correção. Mas aí é o seguinte, então eu vou operar na ponta compradora, eu tô fora. Do mercado. Eu quero me posicionar aqui no mini contrato de índice, né? No mini índice. E aí é o seguinte, é momento de eu comprar então? De eu apostar na compra? Não. Porque nós estamos no contexto da tendência, a tendência de baixa, tá? Então se você sabe fazer a leitura da tendência de baixa, você não vai operar na ponta compradora. Quem tá te mandando comprar não sabe. É a mesma coisa do neurocirurgião que vai chegar lá, vai furar uma veia, vai cortar uma parte lá que não precisa. É isso. E aí o camarada vai comprar agora, vai perder dinheiro e vai falar, mas o camarada falou. Mas ele não seguiu o conhecimento científico, tá? Nunca seguiu. A análise técnica é uma ciência. Assim como a análise fundamentalista, né? Se você pegar lá o método do Warren Buffett, se pegar lá o chamado Value Investing, ele compra empresas que têm dinheiro em caixa, empresas que não precisam gastar muito dinheiro para inovar, com P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, tá? Ele compra empresas que têm um diferencial competitivo, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é a detentora da fórmula do refrigerante Coca-Cola, tá? E isso é um diferencial enorme, né? Então, ele compra empresas que têm um diferencial competitivo. Então, são parâmetros, tá? Parâmetros que ele foi aprendendo lá com o mentor dele, o Benjamin Graham, né? E depois ele foi aprimorando também ao longo do tempo e tal. Então, ele tem uma ciência, ele tem um método de investir baseado na ciência, né? Na análise fundamentalista. Quando sai um balanço empresarial, ele vai lá, ele esmiuça. Existe inclusive um livro que eu até já li, chama Warren Buffett e a análise de balanços, né? E aí ele fala, e esse livro conta como que o Warren Buffett analisa balanços contábeis. E o que ele procura nesses balanços contábeis, tá? Então, assim, são ciências. E o povo fica falando, a ciência não funciona, né? Como que não? A ciência não funciona. Igual, por exemplo, meteorologia, né? O pessoal fala, mas o camarada falou que ia chover hoje, não choveu.
Tá, beleza, pode ter acontecido algum fator, né, que algum vento frio, algum vento quente, alguma coisa técnica que nós que não somos meteorologistas não desconhecemos. Mas o camarada, quando tem um furacão, um furacão não, é um furacão, né? Eu já ia confundir com vulcão. Quando tem um furacão, o camarada consegue identificar o furacão. Né? Você pode ver os furacões aí nos Estados Unidos e tal. Você consegue acessar sites na internet que você consegue ver ao vivo onde que o furacão está no exato momento. Então, assim, isso é uma grande vantagem, né? Quando o homem começou a conseguir identificar os furacões e se antecipar aos furacões. Então, você vai pegar a meteorologia e jogar ela toda fora, porque um dia o meteorologista falou que ia chover e não choveu? Não vai, porque tem coisas grandiosas. Então, aqui, o camarada, o analista técnico, ele vai falar com você assim, por exemplo, eu falei aqui, ó, esse candle é possibilidade de correção. Tem uma possibilidade grande dos preços subirem. Essa é a possibilidade maior. Não é haver queda, é haver alta no pregão de segunda-feira. Aí o pregão de segunda-feira tem queda, você fala, o Renan sabe de nada. Renan sabe de nada. Só que, o que eu falei com você? Eu falei da possibilidade, mas eu não te falei para você comprar. Eu não te mandei comprar nada. Né? Até porque eu não mando ninguém comprar nada. Eu faço recomendação de investimento. Mas eu não disse que era para comprar. Eu disse a possibilidade de correção. Então quem está apostando na ponta vendedora é que tem que prestar atenção no seu stop, nessa alta. Agora não é momento de comprar. Entendeu? Então assim, não é porque eu não consegui identificar o que acontece em um dia que eu não consigo identificar o contexto. E não consigo me posicionar de maneira prática em relação ao contexto, tá? Porque o contexto de tendência de baixa. Quem vai ganhar dinheiro é quem está apostando, quem está operando na ponta vendedora, quem está vendendo. Não é quem está comprando, tá? E então, por que nós estamos numa tendência de baixa? Não houve reversão, não é nada. Os indicadores mostram tendência de baixa ainda. DI- está acima de DI+. ADX está lá nas alturas. Esse candle mostra a possibilidade de correção, mas não mostra a possibilidade de reversão. Os indicadores estão mostrando que os preços vão voltar a cair, tá? Então, é isso, né? Esse é o nosso furacão, a tendência de baixa, tá? Acontece que o camarada o fazendeiro, ele vai lá plantar, né, a lavoura dele lá, a produção dele de milho e soja, baseado, né, no dia que chove, o dia que não chove e tal. Pode errar, pode não chover ou pode deixar de chover, mas, né, não vai ter uma mudança de estação, não vai ter uma mudança de clima. Embora, né, o meu exemplo ele é um pouco negócio por conta do aquecimento global, né? O aquecimento global ele tá vindo aí para poder desequilibrar totalmente as temperaturas, tá? Mas a ideia, né, eu acho que entenderam qual que é a ideia e o contexto da situação toda. Então o mini índice, olha só, ele bate nas regiões de suporte e ele volta a subir. Ele subiu hoje, bateu na média de 20 e parou no gráfico de 60 minutos, tá? Né, a semana inteira nessa oscilação aqui de queda, né? Então o mercado tá fraco, né? Depois que entrou o mês de agosto, o mercado aí deu uma desandada, tá? O mini dólar a mesma coisa, o mini dólar também está, né? Ele está em movimento lateral, né? O mini índice está em tendência de baixa, o mini dólar está em tendência lateral. O mini índice ele vem andando de lado nos últimos dias, últimos 11 dias. O contexto semanal e mensal é de tendência de baixa. O contexto dos últimos 11 dias é de lateralização, tá? O dólar não, o dólar já não é o contexto dos últimos 11 dias, já é o contexto já das últimas semanas, dos últimos 2 meses, né? Né, lateralmente ele tem aí atingido as máximas, né, geralmente na região de 5,34, 5,31 e as mínimas na região de 5,06 e 5,08. E tem permanecido assim. Quando cai para 5,08, o mercado vai lá, compra, vai para 5,30, mercado acha caro, vende. E tá nessa oscilação. Sem tendência não tem como fazermos quaisquer projeções de preços, tá? BOVA11 também, né? É o ETF do Ibovespa, um doji, aqui no BOVA11 já foi um doji, um candle de dúvida,
né? O corpo minúsculo, o volume até foi abaixo da média. E tá nessa, né? O mercado tá andando de lado e deve andar de lado aí, né? Por conta aí de vários fatores, tá? Né? Foi bastante lateral aí a semana. E aí os preços das ações ficam como louco, né? Os preços das ações também oscilam muito, tanto para alta quanto para queda. Algumas estão dentro do contexto de uma tendência de baixa. Então, Lame 3, eu brinquei hoje falando que Lame 3 já estava na lama, né? Caindo forte. Hoje já teve uma renovação do fôlego dessa tendência de baixa com esse candle barra elefante, né? Tem que esperar um gift aqui e vai cair muito mais Lame 4. Tendência de baixa fortíssima. Quando começou a subir, o esperado é que a força subir até a média de 20. Mas não, o mercado já despejou mais ainda e está caindo. Tá? E vai cair muito mais. Indicadores mostram força enorme da tendência de baixa. O ALR3 estava lateralizando, perdeu hoje. Quando perde assim um candle de força assim, tem que esperar um gift para depois pensar aí numa operação de short, tá? CIR3, mesma coisa. Rompeu a média de 200 com suporte importante. Esperar uma correção para pensar numa operação de short. NGRD3, movimento de correção. CPFE3 fez um movimento forte, tá? Esse papel é um dos papéis que estava na planilha short, na planilha de setups, tá? Quase acionou o stop, né? Vamos ver se ele vai de fato retomar o movimento de alta ou não. E a Embraer, né, teve um movimento de alta, mas bateu numa região aí de resistência, tá? Tem que esperar uma corrigir até a média de 20 e a confirmação de um pivô de alta, ok? Pois bem, então esses, tá, foram os estudos. A semana aí bastante complicada, né? Oscilação muito grande sem tendência, né? Então não dá para você montar uma posição esperando que os preços subam de maneira duradoura ou eles caiam de maneira duradoura, né? O contexto é de uma oscilação sem sentido, sem direção, tá? E nisso você não consegue montar a posição, você fica fora. Ou as posições que você monta, você se protege através de opções, para você não sofrer o chamado slippage, tá? Você compra Embraer, por exemplo, tá aqui, ó, 20,79. Quer comprar Embraer? Beleza, compra Embraer, mas compra também opções de put, opções de venda, porque se o preço cai, as opções, você tem a opção de vender pelo strike que você comprou, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, né? Um bom final de semana e, se Deus quiser, até a semana que vem.